Olá, meu amor. Se você já foi desrespeitada ou se sente invisível, essa história é pra você. Eu preciso que você clique em todos os botões que estão na tela. Clica no like, na inscrição e no sininho agora. Quando a gente se junta, a gente não aceita mais ser invisível. Vem ouvir essa história. Dignidade não se negocia. Rasgou. Ela rasgou a foto do meu Roberto, depois de 40 anos como enfermeira no Hospital das Clínicas, com o cheiro de álcool impregnado na alma e um cansaço que até hoje sinto nos ossos. Tudo o que eu tinha era aquela memória. Aquele sorriso dele, agora dividido em 2 pedaços irregulares sobre o tapete da sala. Ela me olhou, sem um pingo de remorso, e disse com a voz ríspida: "Ai, que saco! Chega de viver de passado, esse homem já morreu há 20 anos, supera!" Meu sangue ferveu, mas minhas mãos, trêmulas, ficaram imóveis ao lado do corpo. Eu não disse uma única palavra. Naquele silêncio, algo se quebrou para sempre. E uma promessa nasceu. A conta dela, finalmente, iria fechar. Ela só não imaginava que o pagamento seria feito na presença da polícia. Mas tudo isso começou muito antes da foto rasgada. Você já se sentiu desrespeitada dentro da sua própria casa? Essa humilhação silenciosa queima por dentro. Eu sei bem. Se essa história já te tocou, deixe uma curtida para mostrar que nenhuma mulher merece passar por isso. Meu nome é Helena de Souza Oliveira, tenho 67 anos e sou enfermeira aposentada. Por exatos 40 anos, dediquei minha vida à ala de cardiologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. São 14.600 dias vestindo branco, calibrando equipamentos, decifrando arritmias em monitores e segurando a mão de pacientes em seus momentos mais frágeis. Eu senti a morte dela. Não foi triste. Foi um alívio. Como uma febre que finalmente quebra. Uma casca velha e rachada que se partiu, revelando algo por baixo. Algo duro, frio, polido. A dor no meu peito não sumiu, mas mudou. Não era mais a dor da mágoa. Era a frieza do aço sendo temperado. A mulher que passou 40 anos observando sinais vitais, registrando dados, mantendo a calma em paradas cardíacas estava de volta. Mas não para cuidar. Para analisar. Para documentar. Para agir. A percepção mudou. Eu não era uma coitada. Eu era a proprietária de um imóvel de R$850 mil. Eu era a titular de uma aplicação de R$450 mil. Eu era a mulher que vendeu a própria aliança para dar um videogame ao filho. Meu sacrifício não era um cheque em branco para o desrespeito. Era um investimento. E o retorno sobre esse investimento seria a minha dignidade. Lentamente, eu me sentei na cama. A tontura passou. A fraqueza se foi, substituída por uma clareza cortante. Minha mão, antes trêmula, estava firme quando peguei o celular na mesa de cabeceira. Rolei pelos contatos, passando por Rafael Filho e parei em Célia Marques. Meus dedos não hesitaram. O primeiro toque. Longo. O segundo toque. Penetrante. Fui enfermeira-chefe por 12 anos, responsável por treinar dezenas de novos profissionais e otimizar os protocolos de emergência que salvaram literalmente centenas de vidas. Ao longo da minha carreira, recebi o Prêmio Florence Nightingale de Excelência em Cuidado, em 2005 e 2003, certificados de mérito por serviços prestados, que hoje estão guardados numa caixa de madeira no fundo do meu armário. Minha autoridade não vinha de gritos, mas da calma que eu mantinha quando um coração parava de bater. Essa mesma dedicação eu apliquei à minha vida pessoal. Cada sacrifício que fiz tem data e motivo. Em 1999, um ano após a morte súbita do meu Roberto, vendi o terreno dos nossos sonhos em Itanhaém para garantir que meu filho, Rafael, pudesse continuar numa boa escola e, mais tarde, cursar a faculdade de análise de sistemas. Por quase 15 anos, dobrei meus plantões, chegando em casa com os pés tão inchados que mal cabiam nos sapatos, apenas para ter certeza de que o jantar dele estaria na mesa. A minha aliança de casamento, o último pedaço de ouro que me conectava a Roberto, foi vendida no centro da cidade para que, no Natal em que Rafael tinha 12 anos, ele pudesse ter o PlayStation que todos os amigos tinham. A alegria dele naquela manhã valeu mais do que qualquer joia. No terceiro, ela atendeu.
A voz era a mesma de 45 anos atrás, quando nos conhecemos no cursinho pré-vestibular, ela sonhando com o direito, eu com a enfermagem, firme, clara, sem rodeios. Alô? Célia, é a Helena. Houve uma pausa. Lena, sua voz está diferente. Aconteceu alguma coisa? É o Rafael? Não. É sobre mim, eu disse, e a calma na minha própria voz me surpreendeu. Célia, eu preciso de você. Mas não como amiga. Eu preciso da advogada. Outro silêncio, mas este era diferente. Era um silêncio de processamento, de foco. Lembrei dela no cursinho, sublinhando códigos e leis com réguas de cores diferentes, já arquiteta de estratégias que se tornaria. Ela era a pessoa que me ajudou com a papelada do inventário de Roberto, a única que sabia exatamente o valor de cada sacrifício meu. Estou ouvindo, Helena. Diga exatamente o que aconteceu. Sem emoção, apenas os fatos. E eu contei. Contei sobre os papéis. Sobre o grito. Sobre a ameaça final. E, por último, sobre o plano que eu vi no corredor. Quando terminei, a linha ficou muda por exatos 10 segundos. Eu podia imaginá-la do outro lado, os olhos fechados, a mente jurídica trabalhando, montando as peças. Quando ela falou, sua voz era gelo puro. Helena, escute com muita atenção. E agora, estou aqui, no meu apartamento quitado no Tatuapé, o mesmo apartamento que abriga todas essas memórias. Acabo de ver o rosto sorridente do meu marido, na foto do nosso casamento, ser rasgado em dois pela mulher que se casou com o filho para quem eu dei tudo. A mulher que hoje vive sob o teto que eu e Roberto construímos e que me acusa de viver no passado. A mesma calma que eu tinha na UTI está aqui, mas não é paz. É o silêncio antes da tempestade. Eu me pergunto, qual dessas facetas da minha vida mais ressoa com você? A enfermeira precisa, a mãe que se sacrifica, ou a mulher que está prestes a redescobrir sua força? Sei que não estou sozinha. O valor de uma vida de trabalho honesto e de dedicação à família é algo que muitos de nós entendemos na pele. Me conte nos comentários qual é a sua profissão, ou há quantos anos você se dedica a algo ou a alguém que ama. Quero saber que não estou sozinha nessa jornada, que existem outras pessoas que, como eu, construíram suas vidas com as próprias mãos. Para entender a calma que sinto agora, a firmeza que se instala em meus ossos como uma viga de aço, é preciso voltar no tempo. Não faça nada. Não fale com ela. Não toque em nada que ela deixou cair. A partir de agora, seu apartamento não é mais uma casa. É uma cena de crime em potencial. E nós vamos usar isso. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu diário. Nós temos um novo tipo de prontuário para começar a preencher. A conta Brenda finalmente vai fechar. Você já teve um momento assim? Um ponto de virada onde o seu corpo e sua alma gritaram basta? É preciso uma coragem imensa para ouvir essa voz e decidir agir. Se você já passou por isso, me conta nos comentários qual foi o momento que mudou tudo para você. A sua história pode ser a força que outra pessoa precisa para encontrar a sua. Aquele telefonema para Célia foi como ligar um desfibrilador no meu próprio peito. O choque inicial me tirou da paralisia, e agora, um ritmo novo, forte e determinado, começava a tomar conta de mim. A antiga Helena, a que pedia desculpas por respirar, tinha morrido naquela terça-feira chuvosa. Em seu lugar, a enfermeira-chefe da cardiologia, a mulher que passou 40 anos em estado de alerta, estava reassumindo o posto. Célia veio ao meu apartamento no dia seguinte. Seus olhos, acostumados a analisar testemunhas e réus, me escanearam de cima a baixo. Voltar para a época em que minha vida não era uma conta que não fechava, mas uma promessa que se cumpria a cada dia. Houve um tempo em que eu não era apenas a mãe de Rafael ou a sogra de Brenda. Eu era a Helena de Roberto. A memória mais nítida é a da nossa festa de 15 anos de casamento. É uma noite quente de novembro, e estamos no salão de festas do prédio, que cheira a feijão cozinhando lentamente e ao perfume da couve refogada com alho. A luz amarelada dos globos de teto deixa tudo com um ar nostálgico, mesmo acontecendo agora. Roberto, meu Roberto, com sua camisa de linho amassada e o rosto brilhando de suor e felicidade, pega um microfone. Ele me puxa para o centro do salão e começa a cantar Como é grande o meu amor por você, completamente desafinado. Eu cubro o rosto com as mãos, morrendo de vergonha e de amor. Ele para no meio da música e diz, alto para que todos ouçam, Helena, meu amor,
Um dia a gente vai ter essa mesma feijoada, com essa mesma gente boa, lá na nossa casa de praia em Itanhaém, com o barulho do mar de fundo. Eu o abraço forte e sussurro em seu ouvido. Com você, eu faço feijoada até na lua, meu engenheiro maluco. Ela me abraçou forte, um abraço que não era de pena, mas de aliança. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma onde eu tantas vezes servi café para a mulher que agora planejava destruir. Célia foi direta. Helena, me escuta. A sua história é devastadora, mas no tribunal é a sua palavra contra a dela. Ela vai chorar, vai se fazer de vítima, vai dizer que você é uma idosa confusa e vingativa. Precisamos de mais. Você tem alguma prova concreta de tudo isso? Extratos, mensagens, qualquer coisa? Foi nesse momento que uma calma gelada tomou conta de mim. A enfermeira, a documentadora, a observadora clínica falou por mim. Ainda não, Célia. Mas eu sei exatamente como conseguir. 40 anos num hospital me ensinaram uma coisa. Tudo, absolutamente tudo, precisa ser registrado. Um prontuário não mente. E a partir de hoje, a minha casa virou a minha UTI. E a Brenda é o meu caso de estudo. Vi um brilho de admiração e estratégia nos olhos da minha amiga. Ela se inclinou para frente, a advogada nela despertando completamente. Isso, Helena, é exatamente disso que precisamos. Isso tem um nome no direito: produção de provas. Um diário detalhado, com datas, horas, valores, falas exatas. Se feito com método, isso se torna um documento com uma força tremenda. Naquele momento, nosso futuro era um terreno fértil, pronto para ser construído. Essa construção foi demolida numa terça-feira, 14 de março de 2004. Era um dia cinzento e úmido, típico do outono paulistano. Por volta das 3 da tarde, eu estava no posto de enfermagem da cardiologia, atualizando o prontuário de um paciente, quando minha chefe me chamou em sua sala. A última lembrança que eu tinha de Roberto era daquela manhã, ele me dando um beijo rápido na testa, pegando a marmita e dizendo: "Até de noite, meu bem." Ele nunca chegou. O mestre de obras da construção que ele supervisionava ligou para o hospital. Infarto fulminante. Meu mundo parou de girar ali, naquela sala pequena com cheiro de café e desinfetante. O funeral foi debaixo de uma garoa fina e insistente. Rafael, com seus 8 anos, segurava minha mão sem entender a dimensão daquele vazio. Eu me sentia oca, uma casca. Dias depois, quando finalmente tive forças para ir ao banco, o extrato da nossa conta conjunta mostrava o saldo de R$ 812,47. A partir dali, minha vida se tornou uma sucessão de sacrifícios invisíveis. O primeiro foi vender o terreno em Itanhaém, nosso sonho de aposentadoria, por um valor irrisório para pagar a escola particular do Rafael. É a sua resiliência de enfermeira transformada em arma legal. Naquele instante, eu não me senti mais uma vítima. Senti-me uma especialista em meu campo, prestes a aplicar meu conhecimento mais valioso. O poder não estava no dinheiro ou no apartamento, estava na minha mente, na minha disciplina. E assim começou a fase 1. Comprei um caderno de capa dura, simples, preto, e uma caneta de ponta fina. O meu novo prontuário. Dia 1. Brenda chegou às 2:05 da tarde, dizendo que ia resolver umas coisas do mercado. Pegou meu cartão de débito por aproximação. Às 2:47 da tarde, recebi a notificação no celular. R$ 380,00 na loja de sapatos Chutes do shopping. Não havia compras de mercado. Anotei tudo, emoção sentida, um nó de raiva e pela primeira vez de poder. Dia 3. Ela pediu R$ 150,00 em dinheiro para pagar o condomínio na boca do caixa. Entreguei as notas. Mais tarde, liguei para a portaria e confirmei com o síndico, seu antenor, que o condomínio daquele mês já havia sido pago por mim, via débito automático no dia 5. Anotei a hora da ligação e o nome do síndico. Emoção sentida, uma frieza cortante. A mentira era tão banal, tão descarada. Dia 7. Enquanto ela estava no banho, o celular dela, que ela nunca largava, vibrou na mesa de centro.
O segundo foi dobrar meus plantões por quase 15 anos, chegando em casa com os pés tão inchados que mal cabiam nos sapatos, apenas para começar meu segundo turno como mãe. O terceiro foi uma década inteira sem comprar uma blusa nova, usando os mesmos 2 vestidos surrados para qualquer evento social, porque cada centavo era para os livros, os cursos e o futuro do meu filho. Ele nunca soube. Para ele, o dinheiro simplesmente dava. O sacrifício mais doloroso, no entanto, veio no Natal em que Rafael fez 12 anos. Todos os amigos dele estavam ganhando o tal do PlayStation, e eu via a sombra da decepção em seu rosto cada vez que o assunto surgia. O videogame custava uma fortuna, o equivalente a quase 2 salários meus. Era impossível. Numa manhã de dezembro, sem que ele soubesse, peguei o metrô até o centro, entrei numa portinha com uma placa de compro ouro e deslizei minha aliança de casamento, a aliança que Roberto colocou no meu dedo, sobre o balcão de vidro. O homem mal olhou para mim. Pesou o anel, me deu um maço de notas amassadas, e eu saí dali sentindo o dedo esquerdo frio e nu pela primeira vez em 25 anos. Na manhã de Natal, a alegria nos olhos do meu filho ao rasgar o papel de presente foi tão pura, tão absoluta, que a facada no meu peito se transformou numa estranha sensação de dever cumprido. A tela acendeu com uma mensagem de uma amiga. E aí, conseguiu a grana para Progressiva? Brenda havia me dito que precisava de R$250, 00 para comprar um remédio caríssimo para o Lucas. Fotografei a tela com meu celular. A imagem ficou um pouco tremida, mas perfeitamente legível. Emoção sentida. Náusea. Usar o neto como desculpa era um novo nível de baixeza. Em uma conversa por vídeo com Célia, mostrei o caderno. Estou no caminho certo? Perguntei, minha voz ainda com um resquício de dúvida. Ela sorriu. Helena, você não está no caminho certo. Você está pavimentando uma estrada de 4 pistas direto para a condenação dela. Continue. Seja metódica. Não deixe a emoção te atrapalhar. Mas houve um dia em que quase desisti. Foi numa tarde de sábado. Lucas correu para o meu colo, com aquele desenho amassado nas mãos, o que ele me deu escondido. Ele me abraçou e disse, vovó, eu te amo mais que bolo de fubá. Meu coração se partiu. A ideia de explodir a família, de causar um trauma no meu neto, pesou sobre mim como uma laje de concreto. Por um momento, pensei em rasgar o caderno, em engolir mais aquele sapo, em voltar a ser a velha boazinha. Mas então, a lembrança da voz de Brenda ecoou na minha cabeça, cruel e sibilante. Tomara que você morra logo. E foi assim que os anos se passaram, uma longa e silenciosa contabilidade de renúncias, onde o amor era a única moeda que eu tinha. E você, que me escuta agora, já fez sacrifícios assim, sacrifícios silenciosos, que ninguém nunca viu ou agradeceu. Eu sei a dor que é dar tudo de si, e sentir que esse esforço se tornou invisível. Se você carrega o peso de um sacrifício que nunca pôde compartilhar, me conte nos comentários. Vamos dividir esse fardo e validar a força que existe em cada uma dessas histórias não contadas. A chegada de Brenda na vida do meu filho não foi um evento, foi uma infiltração. Começou com um telefonema, 3 anos atrás. A voz de Rafael, do outro lado da linha, tinha um brilho que eu não ouvia desde que ele era um menino, e ganhava um presente muito esperado. Ele disse que tinha conhecido alguém, uma mulher incrível, em um aplicativo de relacionamentos. Meu coração de mãe, que vivia em função da felicidade dele, se encheu de uma esperança cautelosa. Eu só queria que ele encontrasse alguém que o amasse como eu, que cuidasse dele como eu cuidei. Quando a conheci, na semana seguinte entendi o fascínio. Brenda era um espetáculo visual. Ela entrou no meu apartamento, um lugar de memórias e conforto, como uma explosão de cores e modernidade. E eu soube que não estava lutando contra meu filho ou minha família. Estava lutando por um futuro onde meu neto não seria criado por uma predadora, um futuro onde a memória de Roberto e todo o meu sacrifício seriam honrados. Olhei para o desenho e o guardei junto ao caderno. Ele não era um motivo para parar, era o principal motivo para continuar. Com provas suficientes, entramos na fase 2. O escritório de Célia não parecia em nada com a minha casa. Era um santuário de ordem e lei, com cheiro de livros e madeira polida. Sobre a mesa de mogno, ela dispôs os documentos. Esta,
disse ela apontando para o primeiro. É a notificação extrajudicial. Um documento formal, enviado por um cartório, que vai proibir Brenda de acessar suas contas e de se aproximar de você sob pena de processo. É o primeiro tiro de aviso. Apontou para o segundo. Esta é a ação de exigir contas. Com ela vamos obrigar judicialmente que ela preste contas de cada centavo seu, que passou pela mão dela. Com seu diário, vamos provar a má-fé. E por fim, o terceiro. E este é o pedido de medida protetiva de urgência com base no Estatuto do Idoso. Vamos alegar o abuso psicológico e a exploração financeira. O cabelo era um loiro platinado quase branco, mantido por uma escova progressiva tão lisa que parecia artificial, com a raiz escura começando a despontar como um segredo. As unhas de gel, longuíssimas e afiadas no formato estileto, brilhavam num tom de verde-limão que feria a vista. Ela vestia uma calça jeans da Lança Perfume, tão justa que parecia pintada no corpo, e uma blusa de lurex que cintilava a cada movimento. A postura era ereta, o queixo erguido, e o celular, um iPhone de 2 gerações passadas, estava sempre na mão, com a tela virada para fora, como um acessório de status. A bolsa, uma chutes de uns R$800 que depois soube ter sido parcelada em 10 vezes, completava o quadro. Eu, com meu vestido de malha florido e meus sapatos ortopédicos, me senti subitamente cinza, invisível na minha própria casa. No início, ela era um doce artificial, enjoativo. Me chamava de sogrinha, elogiava meu bolo de fubá dizendo que era uma fofura. Mas seus olhos corriam pelo meu apartamento com um cálculo frio. Na primeira visita, ela soltou, com uma risadinha. Nossa, sogrinha, que apartamento espaçoso! Um pouco antigo, né? Mas com uma reforma, fica um luxo. Rafael riu junto, e eu senti uma pontada, mas me convenci de que era apenas o jeito dela, uma jovem com outros gostos. Isso a manterá longe. Minha mão tremeu. Célia, e o Rafael? Ele vai ser envolvido nisso? Ela me olhou com firmeza. O alvo é a Brenda, Helena. O Rafael terá que escolher um lado, e a verdade é uma luz muito forte. Poucos conseguem ficar na escuridão depois que ela se acende. A fase 3 foi a da movimentação estratégica. Fui ao banco e, com a orientação de Célia por telefone, bloqueei o acesso de terceiros às minhas contas e cancelei os cartões que Brenda usava. O gerente, um rapaz jovem que sempre me via com ela, me olhou com pena. Eu o encarei de volta com a firmeza de quem sabe exatamente o que está fazendo. O elemento surpresa foi uma sugestão de Célia. Comprei um porta-retratos digital, um presente moderno para a sala. Nele, instalei uma microcâmera. Brenda nem olhou para o aparelho, achando mais um objeto de velha. Eu o posicionei com a precisão de uma enfermeira ajustando um monitor cardíaco, com um ângulo perfeito para o sofá e a porta. O critério para agir era claro. Esperaríamos a próxima grande tentativa de extorsão dela. E então, a fase 4, a preparação final. Na véspera do dia que havíamos combinado para entregar a notificação, eu ensaiei mentalmente cada passo. Visualizei a chegada do oficial de justiça. Eu ignorei. Aos poucos, as pequenas farpas foram se tornando mais frequentes. Um dia, me vendo anotar as despesas num caderninho, ela pegou o objeto da minha mão, folheou com desdém, e disse, na frente de Rafael: Ah, sogrinha, deixa que eu resolvo isso no aplicativo para a senhora. A senhora não entende dessas coisas de tecnologia, vai acabar fazendo besteira. A palavra besteira saiu com um peso que me fez encolher. Eu vi Rafael concordar com a cabeça, já enfeitiçado. Ele, que antes me pedia conselhos, agora me via como alguém que precisava de tutela. A mudança em Rafael foi sutil, mas devastadora. As ligações diárias se tornaram semanais. A pergunta "Como a senhora está, mãe?" foi substituída por "Mãe, a Brenda queria saber se..." Ele se tornou o porta-voz dela, o defensor de suas vontades. Quando comentei, com a maior delicadeza que consegui, que achava os gastos dela com roupas e salão um pouco excessivos para o salário deles, ele se irritou. Sua voz, antes tão carinhosa, ganhou um tom ríspido que eu não conhecia. Mãe, a Brenda gosta de se cuidar, qual o problema? A senhora precisa entender que o mundo mudou. Eu tentei me adaptar.
Tentei engolir o fato de que meu filho agora preferia passar os domingos em shoppings a almoçar na minha casa. Vi o rosto de Brenda se transformar da arrogância para a incredulidade e depois para o pânico. Vi Rafael paralisado. Pratiquei na minha cabeça a minha postura, ereta, calma, inabalável. Meu ritual pessoal foi simples. Peguei a única foto que restou de Roberto, a que eu guardava na gaveta, e a coloquei ao lado da minha cama. Não chorei. Apenas sussurrei. Fizemos um bom trabalho, meu amor. Agora vou proteger o que construímos. Liguei para Célia uma última vez. Estou pronta, eu disse. Lembre-se, Helena. Ela respondeu com a voz firme. Você está no controle. Você é profissional aqui, sem medo. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona, observando as luzes da cidade, o caderno de capa preta no meu colo. Não era insônia por ansiedade, mas por concentração. Repassei cada anotação, cada data, cada valor. Eu não era mais a Helena frágil. Eu era um arquivo vivo de fatos irrefutáveis. Ao amanhecer, tomei um banho, vesti uma calça de alfaiataria e uma camisa de seda azul, meu uniforme de batalha. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava de volta tinha 67 anos, mas seus olhos possuíam a nitidez de quem passou a vida inteira decifrando a linha tênue entre a vida e a morte. A campainha tocaria em breve. Racionalizei cada desprezo, cada comentário condescendente, cada visita em que eu me sentia uma estranha. Eu dizia a mim mesma que era o preço a pagar para não perdê-lo de vez. Era o ciúme de mãe, eu pensava. Era a dificuldade de aceitar que ele tinha outra mulher em sua vida. Eu estava errada. Não era ciúme. Era instinto. Um alarme silencioso que soava cada vez mais alto, mas que eu me esforçava para não ouvir. Por amor. Você já sentiu isso? Quando uma pessoa nova entra na família e, de repente, o equilíbrio que você conhecia desaparece, como se alguém tivesse mudado os móveis de lugar no escuro. É uma dor solitária, porque muitas vezes ninguém mais parece notar. Conte aqui nos comentários quais foram os sinais de alerta que você, por amor ou medo, escolheu ignorar no começo de uma relação assim. A infiltração de Brenda na minha vida foi como uma umidade que a gente não vê, mas sente no cheiro de mofo que empregue nos armários. Aos poucos, ela foi manchando tudo. As primeiras humilhações não chegaram com um estrondo, mas com o gotejar constante e irritante de um desrespeito disfarçado de ajuda. A primeira vez aconteceu num domingo, umas 2 semanas depois que eles se mudaram para o meu apartamento. A armadilha estava montada. O procedimento estava prestes a começar. E você? Está ansioso pelo confronto? A tensão é quase palpável, eu sei. Se você acredita que a dignidade de uma vida inteira de sacrifícios merece ser defendida, deixe o seu like como um voto de confiança no meu plano. É a sua forma de dizer que está ao meu lado nesta batalha. Na manhã do dia D, eu não me vesti, eu me armei. Abri meu guarda-roupa, passando pelos vestidos floridos e blusas de tons pastel que Brenda costumava chamar de roupa de velhinha. Ignorei todos eles. Escolhi uma calça de alfaiataria preta, de um tecido pesado que me dava uma sensação de solidez, e uma blusa de seda azul marinho, a cor do meu antigo uniforme de enfermeira-chefe. Era uma cor que significava autoridade, calma sob pressão. Nos pés, não sapatilhas frágeis, mas sapatos ortopédicos de couro, os mesmos que me sustentaram por plantões de 12 horas. Eles me ancoravam ao chão. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava não era a avó encolhida que pedia desculpas por existir. Era a enfermeira Helena de Souza Oliveira, pronta para um procedimento cirúrgico de alta complexidade, a extração de um tumor maligno da minha vida. O ambiente também foi preparado. Afastei o sofá, criando um espaço aberto e desimpedido no centro da sala. O cheiro de café passado na hora ainda pairava no ar, misturado ao aroma do bolo de fubá que eu tinha assado. Estávamos na sala, o almoço recém-terminado, e eu precisava pagar uma conta de luz que venceria no dia seguinte. Peguei meu celular, determinada a mostrar que não era a velhinha analógica que Brenda pintava. Abri o aplicativo do banco, senti o aparelho um pouco estranho na minha mão. A tela parecia pequena demais, as letras dançavam. Porra, vamos, Helena, você consegue. Você gerenciou as finanças de uma casa sozinha por 20 anos, asterisco. Mas a senha não entrava. Tentei de novo. Usuário bloqueado.
Senti uma pontada de frustração. Foi quando a mão dela, com unhas de gel rosa, choque compridas como garras, surgiu na minha frente. Ai, pelo amor de Deus, sogrinha! A voz dela soou alta e impaciente, cortando a conversa mole de Rafael com um amigo ao telefone. Me dá isso aqui! Ela não pediu, ela arrancou o celular da minha mão. A senhora vai bloquear o cartão de vez, deixa que eu faço, é mais rápido. O meu corpo reagiu antes da minha mente. Meus ombros se encolheram, como se eu quisesse me esconder dentro de mim mesma. Um calor subiu pelo meu pescoço e se espalhou pelo meu rosto, uma queimação de pura vergonha. A mesinha de centro, antes abarrotada de revistas de decoração de Brenda, estava agora vazia, polida, esperando. Havia apenas um objeto sobre ela, uma pasta de arquivo preta, grossa, pesada. Ao lado do meu sofá, posicionei uma cadeira extra. Era o lugar de Célia. Liguei para ela às 14 horas em ponto. Estou pronta, Célia. A voz dela do outro lado da linha era firme como uma rocha. Estou a 5 minutos daí, Helena. Lembre-se do plano. Sem emoção, apenas fatos. Desliguei. Os últimos minutos de espera foram os mais longos. Meu coração não batia descontrolado como antes. Ele pulsava com uma cadência lenta e forte, um tambor de guerra. Sentia um frio na boca do estômago, mas não era medo. Era a adrenalina gelada que eu conhecia tão bem dos códigos azuis no hospital. Era a clareza que precede a ação decisiva. Eu estava sentada na minha poltrona, as mãos unidas sobre o colo, a coluna reta. Coir Roberto, meu amor, hoje eu luto por nós. Pela nossa casa, pela nossa história. Asterisco. Então, eu ouvi o som familiar do motor cansado do carro de Rafael, um Onix 2018 estacionando na rua. A música alta, um funk irritante, que vazava pelas janelas antes mesmo de o motor ser desligado. A porta do carro bateu com força. Eu me senti uma criança de 5 anos repreendida na frente da classe inteira. Minha reação emocional foi de uma impotência esmagadora. Ali estava eu, uma enfermeira que lidou com a vida e a morte, sendo tratada como uma incapaz por não saber usar um aplicativo. Verbalmente, tudo o que consegui emitir foi um murmúrio, um desculpa, que mal saiu da minha garganta. Mas por dentro, meu pensamento era um grito silencioso. Curella me humilhou. Na minha casa. Na frente do meu filho. E ele não disse nada. Asterisco Rafael apenas desviou o olhar, visivelmente desconfortável, mas cúmplice em seu silêncio. Aquilo doía porque não era sobre tecnologia. Era sobre me tirar a autonomia, me rotular como obsoleta. Eu, que vendi o terreno dos nossos sonhos para pagar a faculdade dele, que trabalhei plantões duplos contando cada centavo. Agora era a velhinha que não entende de dinheiro. Brenda, com 2 toques na tela, pagou a conta e jogou o celular de volta no meu colo. Ela nem olhou na minha cara. Levantei-me em silêncio, recolhi meu prato e fui para a cozinha. Depois, me tranquei no meu quarto. Não chorei. Apenas sentei na beirada da cama, sentindo o peso daquela vergonha se instalar no meu peito como uma pedra. Aquele foi o primeiro tijolo no muro que ela começou a construir ao meu redor. Passos apressados e o clique dos saltos de Brenda na calçada. A voz dela, alta e animada, falando ao celular. Amiga, é hoje. A velha tá toda sentimental, disse que queria me dar um presente para agradecer a ajuda. Certeza que é uma graninha boa. Te ligo mais tarde. A chave girou na fechadura. A porta se abriu. Brenda entrou com um sorriso largo no rosto, os cabelos loiros balançando. Ela já estava com a mão estendida, pronta para um abraço falso. Sogrinha, cheguei! Que cheirinho é esse? Fez aquele bolo de fubá que eu... A frase morreu em sua garganta. Seu sorriso congelou e se desfez como gesso molhado. Seus olhos, antes brilhantes de cobiça, varreram a sala. A expressão alegre foi substituída por uma confusão franzida, depois por um alarme crescente. Ela viu a sala reconfigurada, a cadeira vazia ao meu lado, e a mim, sentada, observando-a como um médico observa um sintoma. O momento em que ela percebeu que aquilo não era uma festa, mas uma armadilha, foi visível. Seu corpo enrijeceu, a bolsa de imitação da Schutz escorregou um pouco em seu ombro. A primeira bomba foi o que ela não viu.
Seu olhar correu para o canto da sala onde ficava seu espaço. A televisão de 55 polegadas, o soundbar, a prateleira com seus porta-retratos e bibelôs. A segunda humilhação veio um mês depois, e foi mais profunda, mais pessoal. Atingiu o cerne da minha história. Brenda decidiu que meu quarto precisava de uma arrumação geral. Sob o pretexto de ajudar, ela revirou minhas gavetas, minhas caixas de recordações. Eu estava sentada na cama, observando-a manusear minhas coisas com uma familiaridade invasiva. Foi quando ela pegou minha caixinha de joias. Dentro havia um par de brincos de ouro pequenos e delicados, com uma pedrinha minúscula. Não valiam quase nada em dinheiro, mas seu valor era imensurável. Tinham sido da minha mãe, que os recebeu da minha avó. Eram um símbolo da nossa linhagem, da força das mulheres da minha família. Brenda os pegou e disse: "Nossa, que gracinha! Posso usar para ir numa festa hoje à noite? Te devolvo amanhã." Hesitante, concordei. "Cor é só um empréstimo, Helena. Não seja mesquinha. Asterisco." 2 semanas se passaram. Os brincos não voltaram. Criei coragem e perguntei, tentando soar casual. Ela fez uma cara de espanto fingido. "Nossa, sogrinha, que chato!" Ela disse, fazendo uma pausa dramática. "Acho que eu perdi." "Mas também, aquela pecinha era tão antiga, né? Deixa pra lá. No seu aniversário eu te dou um moderno, bem mais bonito." Meu corpo inteiro gelou. A voz me saiu trêmula, um fio de som. "Mas Brenda, aqueles brincos eram da minha mãe." Estava tudo vazio. A parede nua, com as marcas mais claras da pintura onde os móveis ficavam. Cadê a minha TV? Cadê minhas coisas? "O que aconteceu aqui?" Ela gaguejou, a voz perdendo o tom meloso e ganhando uma nota aguda de pânico. Mantive meu tom de voz baixo, quase clínico. "Suas coisas não estão mais aqui, Brenda." Ela riu, um som nervoso e sem humor. "Como assim? A senhora vendeu? Deu para alguém? Isso é meu." Minha resposta foi curta e final. "Elas estão em um guarda-volumes. A chave está neste envelope, em cima da pasta." A segunda bomba foi a chegada de Célia. Ela entrou silenciosamente pela porta que eu deixara entreaberta, fechando-a atrás de si com um clique suave. Sentou-se na cadeira ao meu lado, colocando sua própria pasta de couro sobre os joelhos. Brenda virou-se, o rosto uma máscara de fúria e incredulidade. "Quem é essa mulher? O que ela está fazendo na sua casa, sogra?" Foi aí que ela tentou reverter ou usar a manipulação. "Pelo amor de Deus, o que deu na senhora? Depois de tudo que eu faço por essa família, pelo Rafael, pelo seu neto, é assim que me agradece, chamando uma estranha para me intimidar?" Eu não respondi. Apenas empurrei a pasta preta sobre a mesa de centro em sua direção. "Abra." Meu coração batia descompassado, uma dor aguda, não de perda, mas de profanação. Senti como se um pedaço da minha história tivesse sido arrancado e jogado no lixo com desdém. Por dentro, a resignação começou a dar lugar a uma certeza fria e cortante. Corzela não perdeu. Ela pegou. E está mentindo na minha cara, me chamando de velha sentimental, asterisco. Foi nesse momento que Rafael, que ouviu a conversa do corredor, interveio. Mas não para me defender. "Mãe", ele disse, com o tom cansado de quem aparta uma briga de crianças, "foi sem querer, não precisa fazer um drama por causa de um brinco." O drama. Ele chamou a minha dor de drama. O silêncio dele na primeira humilhação doeu. Suas palavras agora foram como sal na ferida aberta. Ele não só permitiu a profanação, como a validou. Naquela noite, depois que eles saíram, eu fui até a minha penteadeira e abri a caixinha de joias. Olhei para o veludo vazio onde os brincos deveriam estar. A ausência deles era um buraco na minha identidade. O silêncio de Rafael doeu mais que a mentira de Brenda. E foi nesse silêncio que algo dentro de mim, algo que estava adormecido há 20 anos, começou a despertar. Qual dessas 2 facadas doeu mais em você? A humilhação pública ou o roubo de uma memória insubstituível? Relutante, ela abriu. A primeira página era um extrato do seu cartão de crédito que eu pagava, com todas as compras de luxo. A bolsa da Arezzo, a escova progressiva quinzenal, os jantares em restaurantes caros, circuladas em caneta vermelha.
Página após página, a documentação fria dos seus abusos. As fotos dos meus brincos de família no Instagram de uma amiga dela, com a legenda, presentinho da minha best Brenda. As transcrições das suas falas cruéis, com data e hora. Sua postura de ataque desmoronou. Ela recuou um passo, o corpo curvando-se para dentro. Ela estava na defensiva. Isso não prova nada, é tudo um mal-entendido. Célia falou pela primeira vez, a voz cortante como vidro. Apropriação indébita, abuso financeiro de vulnerável e violência psicológica são os termos técnicos, Sra. Oliveira. E temos provas para cada um deles. A terceira bomba, afinal, soou pela campainha. Um toque breve, oficial. Brenda gelou. Célia levantou-se e abriu a porta. Um homem de camisa social clara e calça escura entrou, segurando uma prancheta. Ele não era um policial, era algo pior para ela, um oficial de justiça. Brenda Fagundes Oliveira? Ele perguntou, a voz neutra. Brenda apenas assentiu, incapaz de falar. O oficial começou a ler o documento. Eu sei, a raiva que você provavelmente está sentindo é a mesma que começou a borbulhar em mim naquele momento, uma raiva fria e silenciosa. Me diga nos comentários, qual tipo de desrespeito dentro da própria família é o mais difícil de tolerar para você? Aquele que ataca sua capacidade ou aquele que ataca sua história? A humilhação que ataca sua história é uma ferida que não cicatriza. E a minha próxima ferida foi aberta no dia em que eu completei 67 anos, na minha própria casa. Eu havia planejado uma celebração simples. Chamei minha amiga Célia, 2 vizinhas queridas do prédio, e preparei as coisas que eu gostava. O cheiro do bolo de fubá, a mesma receita da minha mãe, estava no ar. Na geladeira, uma travessa de vidro pesada guardava a salada de maionese que eu fiz com tanto esmero, picando cada legume em cubos perfeitos. A música ambiente era baixa, um chorinho que o Roberto adorava, era para ser a minha tarde. Mas a festa não era minha. A porta se abriu com um estrondo, e por ela entraram não só Brenda e Rafael, mas uma dúzia de amigos dela, pessoas que eu nunca tinha visto. Uma onda de perfume doce e barato invadiu minha sala, misturando-se de forma doentia com o cheiro do meu bolo. Eram os termos de uma medida protetiva de urgência que eu havia solicitado. Fica a Sra. Brenda Fagundes Oliveira, proibida de manter qualquer tipo de contato com a requerente, Helena de Souza Oliveira, seja pessoalmente por telefone ou por meio de terceiros. Fica também determinada a sua saída imediata do domicílio da vítima, com a proibição de se aproximar a uma distância mínima de 300 metros. A cada palavra lida, uma camada da sua armadura de arrogância se quebrava. Quando o oficial terminou, o colapso foi completo. Não! Você não pode fazer isso! Ela gritou, o desespero rasgando sua voz. E o Rafael? E o Lucas? Você vai tirar o seu neto de mim? Ele te ama! Era a sua última cartada. A manipulação pelo afeto. Olhei-a nos olhos, a antiga Helena teria chorado, teria cedido. Mas a nova Helena respondeu com uma calma devastadora. O Lucas continuará sendo meu neto. Eu o verei, nos termos que a justiça determinar. Mas você não vai mais usá-lo como escudo ou como moeda de troca. Nunca mais. Ela caiu de joelhos, o choro agora convulso, patético. Por favor, sogrinha, por favor, não faz isso. Eu não tenho para onde ir. O diminutivo soou oco, uma ofensa final. Levantei-me, sentindo o peso de 3 anos de dor se dissipar. Eles trouxeram suas próprias bebidas e uma caixa de som portátil, que logo começou a tocar um funk em um volume que fazia os copos na minha cristaleira tremerem. Minhas vizinhas, 2 senhoras de mais de 70 anos, se encolheram no sofá, visivelmente desconfortáveis. O auge do ultraje, no entanto, ainda estava por vir. Brenda foi até a cozinha, abriu a geladeira e tirou a minha salada de maionese. Na frente de todos, com uma careta de nojo, ela disse em voz alta, gente, quem come essa gororoba cheia de gordura hoje em dia? E então, diante dos meus olhos e dos olhares chocados das minhas vizinhas, ela pegou a travessa de vidro que estava na minha família há 3 gerações e despejou todo o seu conteúdo no saco de lixo. O som da maionese e dos legumes caindo no plástico foi o som da minha dignidade sendo descartada. Meu corpo inteiro gelou. Procurei o rosto de Rafael, buscando um pingo de defesa,
de lealdade. Ele apenas riu, um riso sem graça, desconfortável, e se aproximou de mim sussurrando. Mãe, relaxa, tenta se enturmar. Enturmar. Na minha própria casa, no meu aniversário, eu deveria me enturmar, com a minha própria humilhação. Brenda pegou um microfone de karaokê improvisado e gritou, gente, vamos animar, chega de musiquinha de elevador. Minha frase de poder não foi um grito, foi uma declaração de fato, dita com a tranquilidade de quem fecha um prontuário. Acabou, Brenda, saia da minha casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto, durou o que pareceu uma eternidade, preenchido apenas pelos seus soluços abafados. Ela não se movia, uma figura desfeita no meu tapete. O oficial de justiça pigarreou, um som discreto, mas firme. Senhora, preciso que recolha seus pertences pessoais imediatos e me acompanhe. Célia, com uma compaixão profissional, indicou o quarto. Brenda levantou-se, tremendo, o rosto manchado de rímel, a imagem de rica e poderosa, completamente destruída. Ela saiu do meu apartamento sem olhar para trás, uma sombra derrotada escoltada pela lei. A porta se fechou com um clique definitivo. Sozinha na minha sala, o silêncio agora era outro. Era paz. Sentei-me na minha poltrona e o ar pareceu mais leve, mais fácil de respirar. Não senti euforia, nem a alegria da vitória. Senti um alívio profundo, uma exaustão que vinha da alma. E então, as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de tristeza ou de raiva, mas de libertação. Um choro silencioso que lavava as feridas, que limpava o veneno acumulado. Naquele silêncio, pela primeira vez em 3 anos, a minha casa voltou a ser meu lar. E você, que acompanhou tudo até aqui, como está se sentindo agora? A festa é da minha sogra, mas quem se diverte somos nós. Minhas mãos, escondidas atrás das minhas costas, se fecharam em punhos. Senti a unha do meu polegar cravar na palma da outra mão, uma dor aguda e focada que me impediu de chorar ou gritar. Meu sangue ferveu, não com o calor da vergonha, mas com o fogo lento da raiva. Uma raiva que eu não sabia que possuía. Pela primeira vez, uma pergunta clara e afiada se formou na minha mente, cortando a névoa da minha resignação. Pois até quando, Helena? Até quando você vai permitir isso? Asterisco. Aquela foi a primeira rachadura na barragem que eu construí em volta do meu coração. A rachadura se aprofundou algumas semanas depois, numa tarde de sábado. A casa estava quieta. Brenda tinha saído, e Rafael estava trancado no quarto, trabalhando. Era um raro momento de paz. Meu neto, Lucas, de 5 anos, estava sentado no meu colo no sofá. Eu havia pego meu antigo álbum de casamento para mostrar a ele. A capa de couro já estava gasta nas bordas, e as páginas amareladas tinham aquele cheiro doce de papel antigo e de tempo. Eu virei uma página e apontei para minha foto favorita. Era uma foto do Roberto, tirada na nossa festa de 15 anos de casamento. Eu sei que é uma montanha-russa de emoções. É a raiva, a angústia e, finalmente, essa sensação de justiça que nos preenche. Se você pudesse descrever o que sentiu durante esse confronto em uma única palavra, qual seria? Deixe seu comentário. Vamos processar este momento juntos. Os 3 dias seguintes foram os mais silenciosos da minha vida. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio que curava, que preenchia os espaços antes ocupados por uma tensão constante. A medida protetiva de urgência foi convertida em permanente pela Justiça, e Célia me informou que Brenda responderia a 2 processos, um por furto qualificado mediante fraude, por causa das transferências, e outro por coação no curso do processo, pela ameaça de falsa acusação. As consequências legais foram rápidas e severas. A conta bancária dela foi bloqueada para investigação, e uma ordem judicial a impedia de chegar a menos de 500 metros de mim ou do meu prédio. A comunidade ao meu redor reagiu em ondas. Primeiro vieram os telefonemas dos vizinhos que testemunharam a cena na minha festa de aniversário, pedindo desculpas por não terem intervindo, dizendo que agora tudo fazia sentido. Depois, minha prima do interior ligou, chorando, dizendo que sempre sentiu uma frieza em Brenda, mas não queria se meter. A notícia se espalhou pela família como fogo em palha seca, e pela primeira vez em anos, eu não era a coitadinha, a viúva ingênua. Ele não estava posando.
Alguém o pegou de surpresa, rindo de uma piada, com a cabeça jogada para trás e os olhos brilhando. Naquela foto, seu sorriso não era apenas um sorriso, era a materialização da alegria, da segurança e do amor que definiram a minha vida com ele. Era a imagem que eu guardava na minha mente antes de dormir. Esse é o vovô Roberto, meu amor, eu disse para o Lucas, que passou o dedinho sobre a foto. Ele era o homem mais gentil do mundo. Nesse exato momento, Brenda entrou na sala. Seu rosto se contorceu numa máscara de impaciência. Ai, que saco! Chega de viver de passado, ela rosnou. Antes que eu pudesse reagir, ela esticou a mão e arrancou o álbum do meu colo com uma violência desnecessária. E então aconteceu. O som. Um som seco, rasgante, que partiu o silêncio da sala, e o meu coração junto. A página havia se prendido na minha roupa, e a força do puxão de Brenda rasgou a foto do Roberto exatamente ao meio. O sorriso dele, partido em dois. Uma onda de calor branco subiu pela minha espinha, o mundo ao meu redor ficou mudo. Eu só conseguia ver aquelas duas metades de papel tremendo na mão dela. Esse homem já morreu há 20 anos, supera, ela cuspiu as palavras, jogando os pedaços do meu marido no chão. Ficar mostrando foto de defunto para criança, que coisa mórbida. Eu era Helena, a mulher que soube se defender. Meu neto, Lucas, ficou sob os cuidados exclusivos de Rafael. Soube por Célia que ele o tirou da antiga creche e o matriculou em outra, perto do novo e modesto apartamento que ele alugara às pressas. Meu coração se apertava de saudade do meu pequeno, mas eu sabia que aquele distanciamento inicial era necessário para que Rafael assumisse integralmente sua responsabilidade. Eu processava tudo em longas caminhadas pelo bairro, sentindo o sol no rosto, e em conversas noturnas com Célia, onde eu podia finalmente chorar, não de tristeza, mas de alívio e exaustão. Exatamente 1 mês e 12 dias depois daquele sábado, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi, e ouvi uma voz hesitante do outro lado. Era Rafael. Ele pediu para me encontrar. Escolhi uma padaria simples no meio do caminho entre nossos novos mundos, um território neutro. Quando cheguei, ele já estava lá, numa mesa no canto. O homem que vi parecia ter envelhecido 10 anos. Estava mais magro, os ombros curvados sob o peso de algo invisível, e as olheiras profundas contavam histórias de noite sem sono. Ele se levantou quando me viu, mas não se aproximou. Esperou que eu me sentasse. Sua voz era quase um sussurro. Mãe, posso sentar? Apenas assenti com a cabeça. A vida segue! Algo dentro de mim se rompeu. Não foi uma rachadura, foi um terremoto. O ar me faltou. Pela primeira vez na vida, eu senti o desejo de avançar, de arrancar algo dela, de fazê-la sentir uma fração da dor que ela me infligia com tanta facilidade. Minhas mãos se levantaram, trêmulas, prontas para o confronto. Meu corpo inteiro vibrava com uma fúria que me era estranha. Eu estava no meu limite. Mas então, eu olhei para baixo. Vi o rostinho assustado de Lucas, os olhos arregalados, a boquinha aberta, olhando de mim para a mãe, sem entender. E naquele instante, a onda de fúria recuou, contida por uma força que eu não sabia de onde tirei. Era o amor por aquele menino. Eu não seria a avó que gritava, que atacava, que se descontrolava na frente dele. Não. Eu respirei fundo. 1 vez, 2 vezes. Engoli o grito que arranhava minha garganta. Senti o gosto de fel na boca. Com um esforço que me custou cada grama de energia, eu me abaixei lentamente, minhas juntas protestando, e peguei os 2 pedaços do meu Roberto do chão. Minha mão tremia tanto que mal consegui segurá-los. Eu me levantei, sem olhar para Brenda, e apenas disse, com uma voz que não parecia a minha, tão baixa e oca: saia da minha sala. O silêncio se estendeu por 1 minuto inteiro, quebrado apenas pelo barulho da máquina de café. Então, ele olhou para as próprias mãos na mesa e começou. Eu não vim pedir perdão porque eu sei que não mereço. Eu vim aqui para a senhora saber que eu entendi tudo. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu deixei ela te humilhar no almoço de domingo por causa de um aplicativo de celular. Eu não fiz nada quando ela perdeu os brincos da vovó, que eu sei que eram tudo para a senhora. Na sua festa de aniversário, eu pedi para a senhora se enturmar enquanto ela destruiu o que a senhora fez com tanto carinho. Eu ri, mãe.
Eu ri quando ela te chamou de velha. E o pior de tudo? A voz dele falhou. Eu vi a foto do pai rasgada no chão, e a única coisa que eu fiz foi pedir para a senhora não criar um drama. Eu não tenho desculpas. Eu fui um covarde, um fraco, e se a senhora decidir que não me quer mais na sua vida, eu vou entender. Eu mereço isso. Ele tirou da mochila uma pasta. Eu mudei de emprego. Saí da consultoria. Estou numa empresa menor, ganhando menos, mas com paz. Aluguei um apartamento de 2 quartos na Vila Prudente. Agora. Foi um esforço sobre-humano não desmoronar. Um esforço heróico para manter a compostura, quando tudo o que eu queria era ruir. Eu me pergunto, você que me ouve agora, teria conseguido manter o controle? A força que precisei para não explodir naquele momento, para proteger meu neto da feiura daquela cena, foi algo que tirou um pedaço de mim. Se você entende o que é preciso para manter a dignidade quando tudo ao seu redor tenta destruí-la, se você admira a força de quem se recusa a ser quebrado mesmo sob a pressão mais extrema, eu peço que se inscreva no canal. Sua inscrição não é apenas um clique. É um gesto de apoio a todas as pessoas que, como eu, lutam para manter a cabeça erguida quando o mundo parece querer nos ver de joelhos. A terça-feira amanheceu cinzenta e pesada, uma cortina de chuva fina envolvendo o prédio no Tatuapé. Mas o meu cansaço não vinha do tempo. Vinha das últimas 48 horas, um deserto de exaustão que eu atravessara minuto a minuto. Tudo começou no domingo, logo após eu mandar Brenda sair da minha casa. Depois que a porta bateu, o silêncio que ficou não era de paz, era de devastação. Passei a hora seguinte limpando os restos da minha festa de aniversário arruinada, recolhendo copos sujos dos amigos dela, esfregando o chão onde a minha salada de maionese foi derramada. Simples, mas nosso. Todo dia 15, eu vou depositar 20% do meu salário na poupança do Lucas e eu faço questão de te mandar o comprovante. Não é para te comprar, é para a senhora ver que eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou aprendendo, mãe, a diferença entre paz e covardia. As lágrimas que eu segurava finalmente vieram. A foto do seu pai rasgada, Rafael. Aquilo quebrou algo em mim que eu não sei se conserta. Ouvir ela gritar que esperava que eu morresse logo, enquanto você estava na sala. Essa dor não some com um pedido de desculpas. Eu sei, ele disse chorando abertamente agora. Eu sei. Se vamos tentar reconstruir alguma coisa, eu disse com a voz firme, vai ser sob as minhas condições. Nossas conversas serão só entre nós dois. Minha casa, minhas regras, você nunca mais vai levantar a voz para mim ou invalidar o que eu sinto. E você vai fazer terapia, semanalmente. Ele assentiu imediatamente. Qualquer coisa, mãe, o que a senhora pedir? Havia uma verdade em seus olhos que eu não via há anos, uma dor honesta. Eu ainda sentia a raiva, a mágoa, mas por baixo delas, uma pequena semente de compaixão brotava. Ele ficou parado, como se esperasse uma ordem. Devagar, eu me levantei e abri meus braços. Rafael não ajudou. Ficou sentado no sofá, cabeça entre as mãos, um monumento à sua própria fraqueza. Às 10 da noite, ele e um Lucas sonolento foram embora. Não dormi. Passei a noite em claro, a imagem da foto rasgada de Roberto queimando atrás das minhas pálpebras, o som do papel se partindo ecoando na minha cabeça. A segunda-feira foi um exercício de tortura em câmera lenta. Acordei com a cabeça latejando e uma pressão no peito. Brenda e Rafael tinham que trabalhar, então Lucas ficou comigo. Tentei ser a avó de sempre. Fiz bolo de fubá, contei histórias, mas minha voz era um fio fraco. Cada movimento doía. Brenda veio buscá-lo às 6 da tarde. Não disse uma palavra, mas seu olhar era puro veneno. Depois que eles se foram, lavei a louça do dia. Preparei minha própria janta, que mal toquei, e medi minha pressão. Estava em 18/11. Tomei meu remédio, mas sabia que o problema não era físico, era a vida que estava me esmagando. Naquela noite, o sono também não veio. O zumbido nos meus ouvidos ficou mais alto, a dor no peito mais aguda. E então, a manhã de terça-feira chegou. Acordei sentindo o mundo girar. Consegui me arrastar até o banheiro e voltei para a cama, o corpo tremendo, o suor frio na testa. Ele hesitou, depois se aproximou e me envolveu num abraço desajeitado, de filho culpado. Eu o abracei de volta. Não era um abraço de perdão.
mas de possibilidade. Um reconhecimento de que a ruína era total, e que a partir dali, talvez, só talvez, pudéssemos colocar um tijolo de cada vez. 6 meses se passaram. Meu apartamento não cheira mais a medo, cheira a lavanda e bolo de fubá. Minha rotina é minha. Hidroginástica às 9 horas, 3 vezes por semana. Voluntariado na ala de cardiologia do meu antigo hospital às terças, lendo para pacientes. Minha alma respirava um ar fresco e limpo. Rafael cumpre o que prometeu. Ele vem jantar toda quarta-feira. Ele e Lucas. Ele não entra mais como se fosse dono do lugar. Ele toca a campainha e espera. Ele consertou a torneira que pingava, me ajudou a escolher um tablet novo e tem a paciência de um santo para me ensinar a usar. As feridas ainda estão lá, mas as ações dele são como um bálsamo diário. Brenda, soube por terceiros, mora em Osasco novamente com os pais. Trabalha como caixa em um supermercado. Uma vez, o porteiro me contou que ela apareceu no prédio, mas ele tinha ordens expressas e a barrou na portaria. Ela nunca mais tentou. Lucas passa os domingos comigo. Eu estava doente, frágil e, pela primeira vez em muito tempo, completamente sozinha. Foi quando a porta do meu quarto se abriu. Era Brenda. O som da maçaneta girando, lento, os passos dela no assoalho, pesados. A figura dela parada ao lado da minha cama. Uma sombra. Ela segurava uma pasta e um maço de papéis. A voz dela era falsamente doce, um xarope rançoso. Sogrinha, que susto a senhora me deu, não atende o telefone. Olha, eu sei que a gente não tá bem, mas eu trouxe uns papéis do banco para a senhora assinar. É para facilitar as coisas, uma procuração. Eu olhei para os papéis. Olhei para o rosto dela, e pela primeira vez, uma força que eu não sabia que tinha subiu pela minha garganta. Não, eu disse. A palavra saiu baixa, mas firme como uma rocha. O rosto dela se transformou. A máscara de doçura caiu, revelando o monstro que sempre esteve ali. Os olhos dela se estreitaram. A boca se contorceu numa linha fina. A mão dela apertou os papéis com força. Como assim não? Ela sibilou. Eu disse não, Brenda, eu não vou assinar nada. A explosão foi imediata. Ela jogou os papéis no chão. As folhas brancas se espalharam aos meus pés como neve suja. O grito dela encheu o quarto, o apartamento, a minha alma. Você é uma velha inútil e pão duro. Outro dia, estávamos no tapete da sala montando um hospital de Lego. Ele me entregou uma bonequinha de cabelo branco e disse, essa é você, vovó, a chefe de tudo. Eu sorri, e foi o sorriso mais genuíno que eu dei em anos. Eu aprendi que a conta que não fechava não era a do banco, que eu controlei com tanta precisão. Era a conta do meu próprio valor, que eu deixei que outros diminuíssem até quase zerar. Eu precisei chegar ao fundo do poço para redescobrir a força que sempre esteve em mim, adormecida sob camadas de sacrifício e da crença errada de que a paz valia a minha dignidade. E para você que me ouve, essa história mudou algo na sua perspectiva sobre seus próprios limites. Talvez você esteja considerando uma decisão difícil agora, sentindo o peso do mundo nos ombros. Saiba que sua decisão é válida. Inscreva-se neste canal, não por mim, mas como um compromisso com você mesma, de consumir conteúdo que valida o seu valor e a sua força. Compartilhe esta história com alguém que precisa desesperadamente ouvir que merece respeito incondicional. E por favor, deixe uma mensagem de força nos comentários, para outras pessoas que podem estar passando por isso agora. Vamos criar uma corrente de apoio, um lembrete de que não estamos sozinhas. Fica aí agarrada nesse dinheiro que nem vai ter tempo de gastar. Você está roubando o futuro do seu filho e do seu neto. Cada palavra era um soco. Eu me encolhi na cama, a pressão martelando minhas têmporas. E então, ela se inclinou sobre mim, o rosto a centímetros do meu, o hálito quente e azedo. Tomara que você morra logo, ela se virou e saiu batendo a porta. O som ecoou como um tiro. Eu fiquei paralisada. E no silêncio que se seguiu, um som mais baixo, mais perigoso, chegou aos meus ouvidos. A voz dela no corredor sussurrando ao telefone. Prendi a respiração. Amiga? A velha não quis assinar. Mas eu tenho outro plano. Vou esconder minhas joias e dizer que ela roubou.
Chamo a polícia, ela entra em pânico e me dá o dinheiro para eu não prestar queixa. Velho morre de medo de polícia. O mundo parou. O zumbido nos meus ouvidos cessou. A chuva na janela pareceu congelar no ar. O único som era o da minha própria respiração, lenta e regular. E depois, nem isso. Um silêncio absoluto tomou conta de tudo. Um silêncio pesado, denso como água. Senti como se estivesse afundando nele. 1 minuto? 10 minutos? Não sei. Naquele vácuo, algo aconteceu. A Helena de 67 anos, a enfermeira aposentada, a viúva de Roberto, a mãe de Rafael, a mulher que pedia desculpas por existir, morreu. Lembre-se, o respeito não se pede, se ocupa.